Bom dia, lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Estamos nos aproximando do dia 200. Já pensou? 200 de dias do projeto Bíblia para iniciantes. Hoje, dia 197. Coloquei essa música Wonder, da Hilson. E Wonder é maravilha. E você? Você tem visto as maravilhas de Deus? Você tem percebido as maravilhas de Deus na sua vida, na natureza, aonde eu olho, eu consigo enxergar as maravilhas de Deus. Have you ever seen the wonder? Você tem visto as maravilhas de Deus, a maravilha que é o amor de Deus, que é o poder de Deus dentro das pessoas e na natureza. Deus está presente em todos os lugares, todos os lugares. Que eu e você possamos ter essa percepção, esse cuidado e possamos verdadeiramente notar a presença de Deus em tudo. Ele está presente. Então, vamos hoje pegar um pedaço maior do trecho do, do livro de Marcos, do capítulo 3, versículo 13 até o versículo 35. Jesus, depois de ter curado aquele homem com a mão ressequida, depois de ter sido escandalizado pelos fariseus, né, questionado pelos fariseus por ter curado num dia de sábado, ele subiu ao monte e chamou aos que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então ele designou 12 para estarem com ele. Então ele chamou a muitos para estarem no monte junto com ele, e desses ele designou 12. Esses 12 estariam com ele mais próximo, estariam ali no dia a dia com Jesus, percebendo cada detalhe, estariam praticamente na casa de Jesus, né, dormindo com Jesus. Então esses 12 ele designou para estarem com ele e para os enviar a pregar, e a exercer a autoridade de expelir demônios. Ou seja, para você exercer a autoridade é importante que você tenha uma vida coerente, uma vida santa, uma vida separada para os propósitos de Deus, assim como Jesus. E eis os 12 que designou Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E então, onde Jesus ia, a multidão estava acompanhando ele. Ia perto do mar, a multidão ia para o monte, a multidão ia para casa, a multidão ia e o cercava, de modo que nem podiam comer. Uau, de tanta demanda que eles tinham, eles não conseguiam um tempo para comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Olha só,
os parentes de Jesus, aqueles que teoricamente os conhecia, conheciam Jesus melhor. Então, os parentes saíram para prender Jesus. Olha que loucura, porque diziam que Jesus estava fora de si. Que engraçado essa passagem, que interessante. Então, quer dizer que os próprios parentes de Jesus estavam condenando Jesus, estavam repreendendo Jesus e querendo, inclusive, prender Jesus. Saíram para o prender, dizendo que Jesus estava fora de si. Que loucura isso! O que podemos pegar dessa passagem para as nossas próprias vidas? Se Jesus, que foi o cara, que foi a pessoa que veio fazer essa diferença, que veio amar, que veio servir, que veio ser modelo, que veio ser referência para mim e para você, de vida, estava sendo repreendido pela própria família, querendo procurado para ser preso pela própria família, dizendo e a família dizendo que ele estava fora de si. Então, o aprendizado é cuidado, cuidado com o que as pessoas da sua própria casa podem falar de você, podem interpretar aquilo que você está fazendo, se você está fazendo o bem, se você está indo para levar, para cumprir a tua missão. Vai, meu amigo, vai, vai. Independente do que os seus parentes, independente do que sua mãe, do que seus irmãos vão falar e vão pensar. Faça a vontade de Deus. Melhor fazer a vontade de Deus do que a vontade dos seus parentes. Amém? E os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu. E continuavam: é pelo maioral dos demônios que ele expele os demônios. Olha que loucura. Jesus fazendo bem, libertando pessoas e diziam que era pelo maioral, era pelos demônios que ele estava possesso. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens. Os pecados e as blasfêmias que proferirem, logicamente, se arrependerem, pedirem perdão. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, olha o zelo que Jesus tem aqui. Aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. E isto porque diziam está possesso de um espírito imundo. Então aquelas pessoas com a maldade no coração, sabendo, com a consciência de que Jesus estava sendo usado pelo Espírito Santo, sabendo que aquilo era do bem, e ainda assim, pela maldade do coração, eles diziam que não, que era do mal, que era por Beelzebu, que era pelo demônio, que era por Satanás. Então, esse pecado, essa malícia, ela não é perdoada. É réu de pecado eterno. É muita dureza no coração. É muita maldade no coração. Você fazer isso, você conscientemente atribuir ao demônio algo que está sendo feito pelo Espírito Santo conscientemente.
E ali Jesus estava falando isso porque aquelas pessoas, elas sabiam, elas tinham consciência de que Jesus estava sendo usado por Deus, pelo Espírito Santo. E mesmo assim, eles blasfemavam, eles diziam o contrário. A blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre. É um pecado. Tem pessoas que falam, não tem pecadinho e pecadão. Tudo é pecado. Balela, tá, gente? Isso não tem fundamento bíblico, não, tá certo? Tem pecadinho e tem pecadão, sim. Tá certo? Então, cuidado para não ficar repetindo. Eu mesmo já repeti essa besteira. Não tem pecadinho e pecadão. Tem sim, tá bom? Existem graus de pecados, sim. Tá? Lógico, tudo é pecado, mas tem pecadinho sim e tem pecadão, sim. E nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Olha, eu fico pensando o que a mãe e os irmãos de Jesus queriam fazer. Jesus estava ali, curando, atendendo, pregando, levando a palavra, as pessoas, a multidão estava ali. E logo antes aqui, dizendo que os parentes de Jesus saíram para o prender. A mãe e os irmãos de Jesus saíram para o prender, dizendo que ele estava fora de si. Que loucura! Que loucura isso, gente. Então, muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: Olha, tua mãe e teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora à tua procura. O que Jesus respondeu? Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E correndo, o olhar pelos que estavam assentados ao redor dele, ele disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer um que fizer a vontade de Deus, esse será o meu irmão, a minha irmã e a minha mãe. Porque naquele momento, mãe e irmãos não estavam ali fazendo a vontade de Deus, porque queriam prender Jesus, dizendo que Jesus estava fora de si. Então, quem é minha mãe, meus irmãos? Quem são as pessoas? Porque nós somos irmãos espirituais. Porque Jesus é o nosso irmão mais velho. Ele é o nosso primogênito. Ele é o primogênito de Deus. Então, todos nós somos irmãos. Sabendo que todos nós agora somos feitos filhos de Deus. Então, a questão de parentesco hoje, ela foi ampliada. Então você, meu amigo, se você faz a vontade de Deus, você é meu irmão também. Então estamos juntos, tá? Você é meu irmão, você é minha irmã. Amém? E Jesus é o nosso mais velho, é a nossa referência. Um grande abraço para você, que Deus abençoe. Viva a vontade de Deus, esteja no centro da vontade de Deus. E esquece qualquer religiosidade, que isso vai, pode te levar a uma frieza. Tá falando mal de Maria, aqui tá falando mal de... Eu tô falando aquilo que está escrito aqui na palavra. Então, vamos entender a Bíblia, vamos entender a palavra, vamos entender a vontade de Deus, que é muito maior do que uma religião. Amém? Um beijo no coração, que Deus abençoe. Um dia maravilhoso.